Olá, Marcos Quadros aqui novamente. Quero dizer que estou muito agradecido e muito entusiasmado com as centenas de comentários que nós tivemos no vídeo anterior. E neste vídeo, nós vimos que, infelizmente, o irmão da minha mãe, logo quando se aposentou, não pôde manter o plano de saúde. E, na sequência, foi diagnosticado com um câncer que acabou levando ele ao falecimento. Lembrando disso, eu também me recordei no caso da minha sogra, que recentemente, vejam só, ela manteve o plano de saúde, mas infelizmente ela foi para uma outra operadora ligada a um hospital. Pois bem, ela teve ali uma pequena dor de garganta e foi ao hospital, tomou lá um antibiótico que não teve efeito. Voltou novamente depois de 2, 3 dias e havia uma colônia de bactérias na garganta dela. Vejam só que problema. Ela, diabética, não poderia ter tomado um determinado medicamento. A diabetes dela passou de 600. Quase a mataram dentro do hospital por falta de profissionais aptos. Quando foram transferi-la para uma outra unidade do hospital, lá não havia um médico responsável. E demorou um dia de internação, algo que poderia ter sido resolvido rapidamente se estivesse aí na rede credenciada bons hospitais. O que eu quero dizer com isto? Às vezes, a redução de uma categoria ou a contratação de um outro plano de saúde também pode ser preocupante, também pode ser perigosa. Mas vamos falar de coisas boas. Lembrando que o nosso objetivo aqui é que você obtenha, primeiro, a vitalicidade, seu plano não seja cancelado. Segundo, a redução da mensalidade, que é importantíssimo. E, em alguns casos, na maior parte deles, o direito à devolução dos valores pagos. E eu agora vou lhe mostrar casos reais e concretos. E vou lhe ensinar como você irá, qual é a trajetória para você poder obter esses benefícios. Pessoal, estou aqui no site do Tribunal de Justiça, tá? Que eu uso como referência, mas lembrando que isso aqui é aplicável em todas as unidades da federação, tá? Então é uma decisão aqui de 2024 que discute a sinistralidade, está destacado aqui em azul. Então vamos lá, parte que nos toca. Então, o desembargador diz, possibilidade em tese da aplicação dos reajustes previstos no contrato. Ele diz que, em tese, é possível aplicar os reajustes, o que nós sempre dissemos. Entretanto, existe aqui a ausência de elementos de prova acerca dos parâmetros que levaram aos índices praticados, ou seja, qual é o parâmetro para esse aumento? Não ficou estabelecido. Então, ficou determinado o quê? A devolução dos valores pagos. E existem aqui inúmeros, diversos, tá? Se a gente consegue achar alguma outra aqui. Bom, uma atrás da outra, tá? Então, falsa coletivização. Agora aqui também a gente já até entra na falsa coletivização, que é muito similar à discussão da sinistralidade, porque é possível ter aí a irregularidade da falsa coletivização e também da sinistralidade conjuntamente. Este é um caso concreto. Embora eu vá dizer agora na próxima parte aí sobre a sinistralidade. Então, são inúmeras decisões. Como eu disse, são milhares. Neste, por exemplo, aqui, ó, ficou até fixado o quê? Um dano moral por a cobrança indevida. E, o mais importante, eu peço sempre para que todos os nossos clientes façam a pesquisa por si só. Hoje em dia, nós temos que tomar as rédeas aí da informação. Ela é pública. Então, acesse lá o site do Tribunal de Justiça, procure jurisprudência e coloque lá sinistralidade ou falso coletivo. E você vai localizar aí essas milhares de decisões que nós temos neste mesmo sentido. Pessoal, estou aqui no site do Tribunal de Justiça. Continuamos, melhor dizendo, no site aqui do Tribunal de Justiça, tá? E agora nós vamos falar sobre o falso coletivo. Então, veja só. Plano de saúde que, embora seja empresarial, tem características de plano familiar. Vedação ao cancelamento unilateral e motivado por iniciativa da operadora. Então lembra que nós falamos da questão da vitalicidade, que a operadora não poderá cancelar? Está aqui um caso concreto. Ainda continuando aqui no falso coletivo, logo abaixo nós temos aí contrato coletivo que beneficia apenas pequeno grupo familiar. Falsa coletivização. Reajuste por variação de custo e aumento de sinistralidade. Inaplicabilidade. Então vamos lá. Substituição pelos índices autorizados pela ANS. E também lanço aqui o meu desafio. Procurem aí falso coletivo, onde ficou demonstrado que ele era, em que não houve a substituição. Porque a regra é que sempre quando ficar claro aí que é um falso coletivo, tem que substituir o índice praticado pelo índice ANS.
Estamos aqui, continuamos, melhor dizendo, no site aqui do Tribunal de Justiça, tá? E agora nós vamos falar sobre o... Então vamos lá, resumindo, o aumento por mudança de faixa etária tem que respeitar a seguinte regra: o acumulado entre a 7ª e a 10ª faixa não pode ser superior do que o acumulado entre a 1ª e a 7ª. Então é uma conta aritmética simples, lembrando que não é a simples somatória, é a forma como nós somamos percentuais, somamos frações. Sinistralidade. O plano de saúde é obrigado a demonstrar que houve o aumento das despesas, sob pena de ser expurgado. Isto aí, existem milhares de decisões no Poder Judiciário. Falso coletivo, contratado através do CNPJ num pequeno grupo familiar. Também é ilegal esse aumento. E o aposentado que manteve o plano de saúde, ele tem direito de ser cobrado da mesma forma que o empregado ativo. Não pode haver diferenciação. E agora eu vou aproveitar para responder algumas perguntas que foram recorrentes, as mais comuns. Se eu ingressar com esse tipo de ação, se eu discutir essa questão, meu plano pode ser cancelado? Absolutamente não. Pelo contrário, por exemplo, no caso do falso coletivo, você vai adquirir a vitalicidade, que é algo muito corriqueiro. Segunda pergunta mais comum aí. Veja, se eu posso depois ser punido de alguma forma, haver algum tipo de negativa de tratamento. Lamento dizer, com ou sem ação, você está sujeito a sofrer essa negativa de tratamento. E, infelizmente, é o dia a dia aqui no nosso escritório. E o terceiro e principal, que até me deixou aí pensativo, por que essas informações não estão na grande mídia? Lamento dizer, os maiores anunciantes são as grandes operadoras, Bradesco, Amil, Sul América, Notre Dame. E não seria factível para uma grande mídia divulgar informações contrárias aos seus maiores anunciantes. E o que eu acho mais importante, e eu sempre reitero todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com vocês. Veja só, hoje nós temos uma ferramenta fantástica, a internet. Acesse o Google. Coloque, por exemplo, lá, vamos pegar o último, tema 989, aposentado. Provavelmente nos primeiros lugares você vai achar esse entendimento. Não pode haver diferenciação entre aposentados e ativos. Ou pegamos aqui o caso do falso coletivo, que seja. Coloque lá, falso coletivo, plano de saúde. Você vai ver milhares de decisões nesse sentido. E a minha ideia é que você tenha convicção e tenha conhecimento desses direitos. E no próximo vídeo que virá agora, você vai entender como tornar esses direitos práticos. Veja, é importante que você conheça o direito e como torná-lo factível. Se você já tiver alguma dúvida, já nos encaminhe, que eu também vou selecioná-las e vou responder aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.